a Associação Cultural do Povo Búlgaro no Brasil e o Ubatuba Guide apresentam breve histórico sobre a imigração búlgara e gagaúza proveniente da Bessarábia e da sua trágica passagem pela ilha Anchieta. Apresentação e narrativa: Jorge Koskov, brasileiro com cidadania búlgara, filho de imigrantes búlgaros bessarabianos, juiz de direito aposentado, mestre pela USP, professor universitário, membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras Jurídicas, advogado, autor de obra jurídica e de livros sobre a história da imigração búlgara e gagaúza no Brasil, bem como dos livros Castigo e Morte e, em coautoria com Marco Antônio Wozniak, do romance Vassil, o imigrante búlgaro. A Associação Cultural do Povo Búlgaro no Brasil, representada com muita competência pela professora Sônia Dimov, e em colaboração com este especialista que se chama Davis Martins Prado, que é o responsável pelo Ubatuba Guide, faz com que nós possamos fazer um documentário, que é este que nós agora estamos produzindo, em função da Ilha Anchieta, mas num capítulo da sua história, que é aquela que está focalizada na presença de imigrantes búlgaros e gagaúzos que vieram da Europa, especialmente Bessarábia, uma província russa. Esse povo que veio para cá esteve na Ilha Anchieta, mas é justamente o tema desse documentário. Creio que antes de que possamos estender sobre esse assunto, se faça um retrospecto histórico, que é muito importante, da própria Ilha Anchieta, que era habitada pelos índios tupinambás, cujo cacique Cunhambebe, de grande relevância histórica, foi um dos, junto com José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, um dos artífices do Tratado de Iperuígue, tratado de paz entre portugueses e índios, que lograram êxito até certo ponto. Acontece que a ilha habitada por esse grupo indígena também serviu de base para os portugueses no início da colonização no Brasil. Portugueses esses que serviram-se da ilha e dizem que traziam porcos para a criação, justamente para poderem se servir da carne desses suínos. E por isso a ilha, no início da sua existência, passou a ser chamada de Ilha dos Porcos. Mas a ilha também servia de porto seguro por causa das intempéries e também por causa da extração de madeira, que era utilizada e necessária para os navegantes holandeses e franceses que ali aportavam. Pois bem, a ilha tem uma história que começa dessa forma, mas se estende por outras formas mais evidentes, que são da transformação da ilha em 1885 em freguesia do senhor Bom Jesus da Ilha dos Porcos. Em 1902, o governo do estado de São Paulo resolveu criar a colônia penal e foi projetada pelo Ramos de Azevedo, famoso arquiteto, que também, à semelhança do seu próprio projeto da Ilha dos Porcos, foi um projeto que serviu, de certa forma, para a construção do manicômio judiciário do Juqueri, que hoje se chama Franco da Rocha. Acontece que no frontispício da construção projetada por Ramos de Azevedo, ali constou que se chamava Colônia Correcional do Porto das Palmas. Acabou, em 1908, sendo chamada Colônia Correcional da Ilha dos Porcos. Em 1914, tudo aquilo que foi construído ficou desativado. E 12 anos depois, então, exatamente em 1926, chegaram os imigrantes
cujo tema principal é o deste documentário. Em 1934, a Ilha dos Porcos passou a se chamar Ilha Anchieta, em homenagem ao padre Anchieta, justamente no 4º centenário do seu nascimento. Em 1944, transformou-se a Ilha Anchieta em colônia penal, como presídio propriamente dito, e recebeu muitos criminosos, paulistas na sua maioria, e também, logo depois, em 1946, imigrantes japoneses foram levados lá para cumprirem pena ao pertencerem àquela organização chamada Shindo Renmei, que assassinava e azucrinava os japoneses que não aceitavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Esses presos eram em número de 172. Em 1952, houve a grande rebelião dos presos e pretendendo fugir da ilha. Acontece que nesta tentativa, que não foi bem lograda, morreram 108 presos, fora mais 10 funcionários e policiais militares. Então vejam como a ilha tem uma história específica. Depois dessa rebelião, em 1955, foi desativada como presídio e em 1977 passou a ser uma área preservada como proteção ambiental. Essa área ficou sob a administração do Instituto Florestal, subordinado à Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, como Parque Estadual da Ilha Anchieta, que tem como gestora Priscila Saviolo Moreira, na sua competência, eficiência e dedicação. Feito esse relato, é importante dizer que em 2016 passou a pertencer ao calendário oficial de Ubatuba o Dia do Imigrante Búlgaro e Gagaúzo, com uma reverência àquelas pessoas que lá estiveram segregadas e em memória dos 151 imigrantes que lá morreram, conforme vamos relatar em seguida. O projeto para que houvesse especialização desse dia foi de autoria de Cláudio Bastos Xavier e o prefeito, na ocasião, editou a Lei 3.916, considerando o dia 18 de abril, em todos os anos, para ser comemorado e relembrado como o Dia do Imigrante Búlgaro e Gagaúzo. Ao falarmos sobre esses imigrantes, eu devo dizer que eles vieram de uma província russa chamada Bessarábia. Na ocasião em que eles vieram para cá, em 1926, a Bessarábia estava dominada pelo reino da Romênia. A vinda desses imigrantes que chegaram a Bessarábia foi fruto de um convite da rainha Catarina II da Rússia, que queria colonizar essa área distante, que era praticamente a fronteira ocidental da região russa. Ali aportaram búlgaros, aportaram alemães, lituanos, poloneses, todos eles na esperança de uma vida melhor do que a que estavam vivendo em seus países. Gagaúzos também eram da Bulgária e esse povo, junto com os búlgaros, emigrou para a Bessarábia, considerando que na época a Bulgária estava sob domínio do Império Otomano e havia terrores praticados pelos turcos na época, porque queriam que mudasse a religião cristã, que era adotada pelos búlgaros como religião ortodoxa, queriam que todos cultivassem o islamismo. Foi um domínio de 500 anos. E no meio disso é que houve essa imigração para a Bessarábia. Só para se ter uma ideia de como era a imposição otomana, havia por parte desse império a segregação de menores, geralmente meninos, levados
para Constantinopla, a fim de serem doutrinados. Depois, como jovens, voltavam para suas famílias, mas praticamente voltavam como espiões do próprio Império Otomano. Então, a vida não era fácil na Bulgária. E isso ocasionou, dessa forma, a ida para essa província russa chamada Bessarabia. Acontece que, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, houve a Revolução Russa. E com isso, o imperador Nicolau II foi destituído do reino como rei, porque havia uma revolução bolchevista proletária, a fim de mudar todo o regime, que não estavam contentes com a parte agrária e também porque a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, naquela ocasião, em 1917, estava no pior das situações guerreiras, com a perda de muitos soldados e sem nenhum avanço bélico. E por isso, então, motivos levaram a essa Revolução de 1917. O reino da Romênia acabou se apossando da Bessarabia, aproveitando essa situação caótica que reinava na Rússia. E fora isso, os soldados do exército russo, diante da deposição do rei, abandonaram o seu exército e percorriam a Europa, saqueando, abusando das mulheres, e especialmente isso aconteceu na Bessarabia. Considerando isso, a Romênia aproveitou essa situação para se apossar, assim, de uma forma de domínio da Bessarabia. Acontece que o regime imposto pelos romenos na Bessarabia deu um descontentamento muito grande com os colonos que lá estavam há dezenas de anos já instalados e praticamente acostumados com o sistema adotado pela Rússia, a qual eles, na época, veneravam até. Estando o Brasil, nessa época, sem a mão de obra escrava, dada a libertação dos escravos, o Brasil emitiu convites para que houvesse a vinda de famílias europeias, e neste conjunto de famílias estavam também os búlgaros e os bessarábios. Eles vieram para o Brasil, então, nessa data de 1926, com a finalidade de trabalharem nas fazendas de café, onde eram antes o reduto dos escravos e num regime severo, num regime que se conhece de que a escravidão é resultante. Dentro desse panorama, aportaram vários grupos, vieram em vários navios para o Brasil. Um desses grupos, mais ou menos 2.000 pessoas, estavam alojadas na hospedaria dos imigrantes. Ao chegarem ao Brasil, eles aportavam em Santos ou na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, vinham para São Paulo e em São Paulo eram recepcionados pela hospedaria dos imigrantes. Nessa hospedaria, justamente esses 2.000 imigrantes, aguardando a presença dos capatazes das fazendas que vinham buscá-los para os levarem de trem pela Sorocabana para o interior do estado de São Paulo, justamente nesse período de espera, apareceu um dos búlgaros que antes já havia vindo para o Brasil e já estava numa das fazendas trabalhando. Ele veio apavorado, veio lanhado por chicote, veio ferido e avisando que não fossem mais para as fazendas, porque lá ainda imperava o regime escravocrata. Havia vigilância diuturna, havia vigilantes a cavalo percorrendo a fazenda para impedir a saída dos imigrantes que deveriam ficar lá trabalhando durante 2 anos sob contrato. Mas nesse período o regime era terrível,
porque levantavam às 4 da manhã ao som de um sino e largavam o serviço quando entardecia por volta das 6 horas da tarde. Era um regime forte e difícil, tanto que até contam um fato que parece uma piada, mas que no descanso mínimo que se dava na hora do almoço, sob um sol inclemente, um dos búlgaros, ao invés de ficar protegido pela sombra das árvores ali existentes, ou dos cafeeiros, ele punha o corpo na sombra e a cabeça no sol. E os próprios companheiros diziam: mas você parece que não tem juízo, a cabeça no sol, nesse sol inclemente. Aí ele disse: não, essa cabeça tem que sofrer mesmo, porque foi ela que me fez vir aqui. Bom, enfim, não era uma vida boa, ao contrário, era até, de uma certa forma, maldosa por parte dos fazendeiros que queriam explorar esses imigrantes. Com essa notícia, esses 2.000 imigrantes que estavam na hospedaria do Brás, em São Paulo, se revoltaram e iniciaram um tumulto muito grande e se negando a seguirem para as fazendas. Essa conduta foi aumentando a ponto de a direção da hospedaria chamar a força pública, que hoje é chamada de polícia militar, inclusive com a cavalaria, para atemorizar os imigrantes que deveriam ir realmente para as fazendas. Mas diante dessa situação gravosa, o governo do estado de São Paulo resolveu levar todos esses 2.000 imigrantes para a ilha Anchieta, levá-los como segregados, em regime prisional propriamente dito. E assim foram eles empurrados para dentro de vagões de trem, como se fossem gado. E de um tumulto tão grande, num desespero tão grande das famílias, porque de um lado eram as mães procurando pelos filhos, os maridos separados, jogados dentro dos vagões, e com isso houve um desespero, mas de qualquer forma as portas dos vagões foram fechadas e eles foram levados para Santos. Em Santos, através de batelões, foram levados para a ilha Anchieta. Nessa ilha, caiçaras estavam sendo despejados para dar lugar à presença dos imigrantes. E ali, esses caiçaras acabaram deixando plantações de mandioca. Alguns imigrantes chegaram a assistir à maneira como eles usavam essa raiz como alimento. Mas a ilha não oferecia nada, absolutamente nada. Não tinha assistência nenhuma, nem médica, nem farmacêutica, nem social. Eles que não sabiam falar o português, ainda vestidos com roupas de inverno, pois quando saíram de lá era essa a estação, e justamente aqui no Brasil estavam enfrentando a época do verão. Então, além desse desconforto, a própria ilha não oferecia instalações adequadas e tudo o que havia de pequenas construções já abandonadas serviram para alojá-los. E eles dormiam no chão, porque nem havia estrados nem camas, e se acomodavam da forma como era possível. Acontece que a própria alimentação não era adequada e com isso eles queriam fazer um reforço e procuraram esse tipo de raiz que era a mandioca. Só que, infelizmente, a mandioca brava, ela contém ácido cianídrico, que é mortal. E muitos, que ao ingeri-la, tiveram problemas gastrointestinais a ponto de falecerem. Não só por esse motivo, mas por outras circunstâncias,
como pneumonia, as doenças que acometiam as crianças, começou a ter uma mortandade muito grande entre eles, a ponto de crianças pequenas, recém-nascidas, de 8, também a 9, 10 anos, 11 anos, não aguentaram a força dessas doenças propriamente ditas e acabaram falecendo. Foram 151 mortos, na maioria crianças, num pequeno espaço de 100 dias em que eles lá ficaram. Sabe-se que mais ou menos um mês depois que eles chegaram, foi mandado um médico chamado Boanerges Pimenta. Isso, eles chegaram em abril, o médico chegou em maio. Quando o médico chegou, já havia 62 pessoas mortas, em um mês. E em seguida, mesmo com a presença dele, com a assistência e eventual dedicação, morreram mais 89 pessoas, entre crianças e adultos. Assim, vê-se que esse período da presença deles na Ilha Anchieta foi muito triste, pois havia 2, 3 enterros, às vezes, por dia, e com isso se constituiu lá um cemitério existente até hoje para abrigar os corpos dessas pessoas que lá estiveram. O regime dentro da ilha era de segregação, pois lá já era mesmo destinado a ser presídio, então tudo girava em torno disso, diante de uma guarnição militar que permanecia na ilha e mais assistência muito remota, inclusive de uma intérprete russa, pois os imigrantes búlgaros e gagauzos dominavam também essa língua, já que, como se disse anteriormente, a província da Bessarábia era uma província russa e deixou o idioma corrente naquela região ao lado do idioma romeno. Havia certa facilidade, às vezes, na compreensão do idioma português, porque quando eles vieram para cá, havia dentro da Bessarábia a língua corrente era o romeno. E o romeno é língua latina. Por isso, a facilidade de aprender o idioma, mas não naquele período curto de 100 dias, mas no decorrer da permanência deles no Brasil. Devo dizer que, quando comecei a fazer a pesquisa a respeito da presença deles na Ilha Anchieta, eu procurei o cartório do Registro Civil de Ubatuba, justamente porque num dos livros do tenente Samuel eu encontrei referência de um outro autor chamado Washington, mais conhecido por Fininho, dentro de Ubatuba, que escreveu sobre a presença em 1926 desses imigrantes. E ali constava que essas mortes, logo deduzi que pudessem estar registrados seus óbitos no cartório de Ubatuba. Ali permaneci praticamente 3 dias pesquisando e anotando o nome, a idade, a causa mortis, a filiação de cada um daqueles que lá acabaram falecendo. E qual não foi a minha surpresa, quando no penúltimo nome eu encontrei o meu sobrenome. Encontrei registrado Maria Koshikov, falecida com 5 meses de idade. Ela era filha do meu tio-avô, Jorge Koshikov, e Eudóxia Koshikov. Isso para mim foi uma surpresa enorme, porque na minha família nunca se falou a respeito da existência dessa menina. O que se dizia em casa era que a minha tia-avó, Eudóxia, mais conhecida como Dona Doca, tinha perdido uma menina durante a viagem de navio para o Brasil. A minha dedução foi de que eles tinham muita vergonha de revelar que um dia estiveram presos
aqui no Brasil. Na verdade, essa prisão era essa, ocasionada na Ilha Anchieta. Considerando todo esse histórico, eu aprofundei a minha pesquisa e acabei escrevendo alguns livros a respeito. Portanto, eu os apresento aqui para que se possa ter uma ideia do que se sabe a respeito. Este primeiro livro foi escrito em 2005 e depois, em 2014, foi vertido para o idioma búlgaro, numa edição por conta do governo búlgaro. Depois saiu o segundo livro, em 2007. Depois um terceiro livro, em 2015, justamente porque era necessário que se registrasse. E fora isso, também foi feito um livro especial, chamado Castigo e Morte, sobre a permanência dos búlgaros na Ilha Anchieta. E interessante que um cordelista, autor de cordéis do Rio de Janeiro, inspirado nesse livro Castigo e Morte, acabou editando em forma poética a tragédia ocorrida na Ilha Anchieta através de um cordel. Esse cordel acabou sendo vertido para 6 idiomas, para o inglês, espanhol, francês, búlgaro, romeno, moldavo e também, naturalmente, o português. Pois bem, fora isso, junto com o jornalista Marcos Wozniak, escrevemos um romance que praticamente tem 80% de verdade em relação à história dos búlgaros que vieram da Bessarábia. Enfim, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento à Associação do Povo Búlgaro no Brasil e também ao Davis Martins Prado por ter essa oportunidade de fazer também um registro visual e oral a respeito de toda essa tragédia ocorrida na Ilha Anchieta. Muito obrigado. Ode à Bessarábia. Ó terra mágica, onde o real e a ficção se misturam em uma sintonia de luzes e cores, palavras, gestos e tradições. Ó pequeno pedaço de chão, encravado entre a Rússia gigante e a reduzida Romênia, lugar ímpar na terra. Bessarábia, hoje República Moldova. Você teve pouca sorte, com seus 34.000 quilômetros quadrados, ladeados pelos rios Dniester e Prut. Bessarábia, terra de enclave, acolhedora de todas as nacionalidades seduzidas por seu rico Chernozian, o solo mais fértil do mundo. Alemães, poloneses, húngaros, búlgaros, romenos, turcos, árabes, gagaúzos, russos, ucranianos, judeus e ciganos transformaram você, querida Bessarábia, e a fizeram sua nova pátria. Bonita, repleta de flores, onde a beleza dos frutos e a rica agricultura propiciaram-lhes um lugar venturoso e de incontestável fartura.